Declarada aberta a sessão. Sobre a ata que foi entregue nos gabinetes, alguém tem alguma sugestão, correção a fazer? Podemos declará-la por aprovada. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Primeiro projeto da pauta, veto integral número 050 de 2017, autógrafo de lei número 090 de 2017, oriundo do projeto de lei número 085 de 2017, de autoria da vereadora Sabrina Garcês, que dispõe sobre o crédito adquirido por meio de material reciclado entregue pelos municípios e dá outras providências. O prefeito de Goiânia vetou integralmente o autógrafo de lei em tela por não ter sido amparado por estimativa de impacto orçamentário e financeiro, tampouco por documentos que demonstrem que a medida não afetará as metas e resultados fiscais previstos no anexo próprio da compensação para a presente renúncia da Receita. Concluiu-se que o presente autógrafo de lei está eivado de ilegalidade. A assessoria jurídica da comissão manifestou pela manutenção do veto integral. A vereadora Priscila TJ afirma que não consta nos autos a estimativa da Receita no orçamento municipal. Caso o projeto fosse aprovado, seu voto foi pela manutenção do veto integral. Eu peço aos vereadores que mantenham esse veto, que eu apresentei um outro projeto melhor, com a justificativa. Eu ia pedir também para vetar. Ele pode vetar também. Esse aqui é o seu? É. Manter o veto. A Priscila mandou. Por que não derrubar? A Priscila encomendou. A derrubada do veto. Eu apresentei um outro projeto. Ah, você apresentou Eu apresentei um outro. Ah, Mas o mesmo teor? no mesmo teor. Exatamente. É porque aqui o prefeito não leu nada, ele não leu artigo, ele não se baseou em nada, ele não viu nem a Carta Magna. Infelizmente. Seu amigo, o Não dinossauro. é ele que vê, não, rapaz. São os assessores que vê. Então manda demitir todos os assessores. Em discussão, em votação, aqueles que forem favoráveis à manutenção do veto permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Ô, mestre, se não coisar aqui, eu não estou contra. Veto integral número 052 de 2017, autógrafo de lei número 091 de 2017, oriundo do projeto de lei número 137 de 2017, de autoria do vereador Dr. Paulo Dyer, que torna obrigatória a instalação de internet móvel Wi-Fi dentro do transporte coletivo, onde será liberada após vídeo educativo de 15 segundos sobre combate à pedofilia. O prefeito de Goiânia vetou integralmente o autógrafo de lei em questão por possuir vício de iniciativa. A assessoria jurídica da comissão manifestou favoravelmente a manutenção do veto integral. O vereador Jorge Cajuru ressalta que a matéria está em consonância com o princípio da dignidade humana e pretende levar informação e conscientização aos cidadãos do município por meio de uma medida simples com acesso à internet, que é tão essencial no cotidiano das pessoas. Seu voto foi pela derrubada integral do veto. Em discussão. Bom, presidente Sabrina Garcês, bom dia. Bom dia, Tiãozinho. Bom dia, delegado. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Paulo, nosso querido amigo do prefeito Íris Rezende, tão bode velho quanto ele. Bom dia, o Hélito, aqui à esquerda, Também companheiro. líder do prefeito. Rapidamente, eu queria saber o seguinte, o nosso querido Paulo Dyer, alguém pode me informar, ele mudou a assessoria dele? Ou ele foi para Londres fazer algum curso? Finalmente a gente pode aprovar bons projetos do vereador Paulo, que até então era difícil até de ler os projetos dele. Então, aqui, autógrafo de lei 091/2017, está apto a ser sancionado, não há nenhuma dúvida, né? E ele, que sempre adora o prefeito Íris, quero saber agora qual vai ser a posição dele sobre o prefeito. E eu voto, como relator, pela derrubada do veto integral número 00052/2017, nos termos da lei. Em votação, aqueles que forem favoráveis à derrubada do veto integral permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a derrubada integral. Olha, ninguém vai falar. Ué, você não é líder do prefeito, mas não? Projeto de lei complementar número 027 de 2017, autoria do vereador Dr. Paulo Dyer, que altera o parágrafo 5º do artigo 1º, artigo 2º e 3º da lei complementar número 215 de 2011, que dispõe sobre a proteção e segurança que devem ser conferidas aos usuários de escadas rolantes, esteiras e rampas existentes em condomínios e edifícios residenciais. A assessoria jurídica da comissão manifestou desfavoravelmente o prosseguimento da matéria. A vereadora Priscila TJ, como relatora, relatou que a iniciativa enseja relevância, por isso seu voto foi pela aprovação. Em discussão.
mais um projeto do vereador Paulo Daira que eu cumprimento. Tem dois aqui que vocês vão ver daqui a pouco e vão se assustar. Mas esse segundo aqui Esse não é não é do estar Alisson, amigo. Eu acompanho não é do Alisson, a esse relatora Priscila TJ pela aprovação. Mas Né? o Acrescenta já aqui a passou, técnica legislativa de garantir o dever de administração pública, zelar pela saúde, pela segurança. Então, indiscutivelmente, uma matéria de interesse local. Finalmente, 2 projetos do vereador Paulo Dair aprovados. Daqui a pouco, vem alguns que nós vamos passar mal. Em discussão, em votação, aqueles que forem favoráveis à aprovação permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Pedido de inclusão e inversão do Decreto Legislativo número 033 de 2017, autoria do vereador Carlinhos Café, que suspende os efeitos do uso do solo referente à construção de prédio na Avenida 85, Avenida D e Rua 143A, quadra D12, lote 1, no setor marista, em razão do poder de fiscalização e do controle de atos praticados pelo Poder Executivo Municipal, eivado de vistos. Se aqueles forem favoráveis à inclusão, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Esse é o 1967 ou 19... 33. Ó, 33, né? A assessoria jurídica da comissão cita o projeto de lei complementar número 061 de 2015, de autoria do vereador Djalma Araújo, que versa sobre o mesmo assunto, ora pautado em tramitação nesta casa. Como o mesmo assunto não pode ser disciplinado por mais de uma lei, a assessoria manifestou o contrário à proposta. Amplamente relatado pelo vereador delegado Eduardo Prado, no processo ele frisa que entende que todas as obrigações e questionamentos que são objetos do presente projeto foram contemplados quando da assinatura do termo de ajuste, compromisso, responsabilidade e ajustamento de conduta. Por essa razão, e também por já existir um projeto de lei tramitando, seu voto foi pelo arquivamento. Em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de até ater mais o vereador Paulo, o vereador Joãozinho Porto, o vereador Vinícius Cerqueira, que está nos prestigiando, o vereador Cajuru, o Hélio e a presidente Sabrina. Até porque é um projeto polêmico. E eu, nas minhas posições aqui na CCJ, eu sou muito técnico e analiso as coisas de forma jurídica, sem qualquer tipo de vinculação, seja para prejudicar um vereador ou não. Então, eu sou muito técnico em relação às coisas que estão aqui. Esse projeto esse decreto para sustar, no caso, o uso do solo do complexo Nexo, foi baseado, fundamentado pelo vereador, no caso, o vereador Carlinhos Café, em função da questão de assinaturas que teriam sido falsificadas, 37 assinaturas que teriam sido falsificadas na questão do estudo de impacto de vizinhança. Só que esse problema, eu vou ler meu relatório aqui, foi suprido, primeiro que o laudo, em relação à questão criminal, o inquérito que foi, a doutora Placidina, e eu transcrevo a decisão judicial dela, ela arquivou, ela não rejeitou, melhor dizendo, a denúncia em relação à construtora Nexus, né, na verdade, o Consciente Construtora, e em relação ao seu ileso também. Primeiro passo. Segundo, é que houve, posteriormente isso, um TAC firmado pelo Ministério Público do Estado de Goiás, juntamente com a Prefeitura de Goiânia e todos os entes, que foi homologado pelo juiz recentemente, e na homologação do Poder Judiciário, ele define que todas as ações civil públicas, inclusive uma ação popular que está em trâmite, teriam que ser arquivadas. Tudo teria que ser arquivado, e a obra, eles fizeram um termo de compromisso de um prazo que está vigendo de apresentar novo estudo de impacto de vizinhança, e, inclusive, há na casa já tramitando um projeto com o mesmo teor do vereador Djalma, que, por tecnia legislativa, a tecnia legislativa já, por si só, não poderia tramitar esse projeto. Então, eu fiz um relatório aqui e trouxe também, inclusive, o TAC aqui, as decisões judiciais por si só, a sentença judicial homologando esse TAC, e eu vou ler aqui, senhor presidente, até porque é um projeto complexo, que tem muitos documentos, então eu coloquei nesse sentido. Verso os autos do projeto de decreto legislativo número 33 de 2017 do Lavra, do ilustre vereador Carlinhos Café, que visa suspender o uso do solo referente à construção de prédio
na Avenida 85, Avenida D, Rua 143A, no setor marista, pretende suspender os efeitos do uso do solo, concedido no alvará tal, nos autos tal, no prédio da Avenida 85. Alega em sua justificativa que o estudo de impacto de vizinhança apresentado pelos responsáveis pelo empreendimento foi objeto de inquérito policial, tendo sido constatada a falsificação das assinaturas lançadas no corpo do referido documento, razão pela qual foi apresentada a denúncia ao juiz da 10ª Vara Criminal da Comarca de Goiânia. Aqui está o número do processo. Conforme alega o nobre autor, sendo o documento indispensável para o uso do solo, o vício que atinge a integridade do estudo do impacto de vizinhança não pode ser chancelado pela administração pública, sob pena de responsabilidade, por isso, entende que não há razão para o uso do solo permaneça até hoje. Segundo com os trâmites legais, o projeto foi encaminhado à divisão de documentação, que fez juntada aos autos do projeto de decreto legislativo número 061 de 2015, de autoria do ex-vereador Djalma Araújo, que está em tramitação nessa Casa de Leis, sendo que sua última movimentação foi na sessão ordinária, dia 27/12/2016, onde foi pedido vistas pelo vereador Zander Fábio. Remetido os autos à douta Procuradoria Jurídica dessa Casa Legislativa, ela exarou o parecer jurídico número 240/2017, folhas 35 a 38, concluindo que o projeto em questão não foi, na forma que foi apresentado, não merece prosperar, porque já há um projeto em trâmite na Casa. A Lei Municipal 8646, que eu já vou lendo no meu parecer, de 2008, dispõe sobre o estudo de impacto de vizinhança e respectivo relatório de impacto de vizinhança, o RV, em seu artigo 1º, que estabelece que o EIV e o respectivo RV são instrumentos para o licenciamento do uso do solo. Mormente, alega o nobre autor, em sua justificativa, que o estudo de impacto de vizinhança, o EIV, do empreendimento Nexo, contém vícios que foram objetos de inquérito policial e, por esse motivo, pleiteia a anulação do uso do solo do empreendimento. Pois bem, como foi amplamente divulgada pela mídia, e a Consciente Corporações e Participações Limitada no município de Goiânia, devidamente assistido pela Procuradoria-Geral do município, pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, CEPLAN, pela Secretaria Municipal de Trânsito, SMT, e ratificado pelo promotor de Justiça do Estado de Goiás, Dr. Juliano de Barros Araújo, firmaram um termo de compromisso, responsabilidade e ajustamento de conduta, o termo está aqui comigo também, é o TAC, cujo objeto é a análise do EIV e do RV questionado complementar, e do EIT, Estudo de Impacto de Trânsito e Relatório de Impacto de Trânsito, definitivo por parte do município de Goiânia em processos administrativos, e que eu menciono os processos, visando a convalidação ou não do uso do solo, das licenças e autorizações e alvarás concedidos ao projeto de construção Nexo. Vereador Tiãozinho, o referido TAC baseia-se principalmente no objeto que trata da ação civil pública, que esse promotor propôs, que está aqui o número dela, que está em trâmite perante a 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Goiânia, em que se discute a validade das licenças, das autorizações ambientais, urbanísticas e demais, inclusive o uso do solo, do empreendimento imobiliário em construção denominado Nexo Shopping. Por meio do termo de compromisso e responsabilidade, o TAC, a Consciente JFG Incorporações e Participações assumiu a obrigação de fazer, que foi ratificada e foi homologada pelo Poder Judiciário, uma decisão judicial que está aqui colacionada nos autos, ela, a obrigação de fazer, consubstanciada, vereador Cajuru, em elaborar, apresentar ao município no prazo de 180 dias, que começou a correr agora, a contar da assinatura do TAC, o estudo de impacto de vizinhança e relatório de impacto de vizinhança complementares e completos. Porque eles alegaram o seguinte, que eles contrataram a empresa e a empresa teria alterado as assinaturas. E eles falaram, então nós vamos contratar outro, porque nós gastamos dinheiro e não tem como eu me responsabilizar por ato do terceiro. Foi que a doutora Placidina entendeu para arquivar, inclusive, o inquérito policial, não aceitar denúncia em relação a eles. No prazo de 240 dias, elaborar o estudo de trânsito e relatório de impacto de trânsito definitivo, que seria, no termo, na verdade, eles teriam que fazer isso aqui, o de trânsito, na época do alvará de funcionamento. Mas no TAC, vereadora Sabrina, eles anteciparam. Falaram, não, então vocês veem quais são as medidas que nós temos que fazer, que nós vamos antecipar, senhor juiz. Desta forma, a Consciente JFG Corporações e Participações assumiu o compromisso e responsabilidade de concluir a implantação das eventuais medidas mitigadoras e compensatórias a serem apontadas no EIV e no RIT, quanto do EIT e do RT, definitivo e definidas pelo município de Goiânia, até a emissão do alvará de funcionamento do empreendimento, ficando condicionada
a expedição do referido alvará, Cajuru, a conclusão definitiva das medidas mitigatórias. Ou seja, o juiz falou o seguinte: se vocês não cumprirem lá na frente, agora, né, que no prazo legal que a gente fixou, as medidas mitigatórias, nós não vamos, eu, juiz, não vou conceder o alvará de funcionamento. Entrementes, o TAC foi apresentado ao excelentíssimo senhor juiz de direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia, onde tramitava a ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Goiás, aqui está o número, pugnando por sua homologação e extinção do feito. Ele extinguiu a ação civil pública, bem como a ação popular que foi proposta pelo então vereador Elias Vaz, porque era o mesmo objeto. O juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública entendeu que todas as obrigações pleiteadas na referida ação civil pública foram objetos do TAC, perdendo o efeito em função da celebração de acordo e o seu objeto julgado em extintação. No que tange a ação popular citada, temos que foi ajudada por vereador Elias e outros, contra o prefeito de Goiânia consciente, objetivando a suspensão definitiva do alvará da construção em função da nulidade atinente ao estudo do Parque de Vizinhança, notadamente contra as pesquisas de opinião em razão do mesmo objeto. Aí aqui eu transcrevo a decisão judicial da doutora Placidina, que arquiva o inquérito em relação e continua a ação penal em relação à empresa que fez, né? Pede o arquivamento da ação popular, da ação civil pública, e transcrevo todas as, né, até passei, estava já, transcreve todas as decisões, e eu trago também, eu juntei aqui, peguei cópia, inclusive, já estava disponível já a questão do TAC, que ele diz o seguinte: considerando que é o TAC, entre o Ministério Público, a Consciente, o seu Ilésio Inácio Ferreira e todos os entes da Prefeitura, e o Ministério Público, logicamente, considerando que parte da causa petende é a discussão sobre o estudo do Pacto de Vizinhança e respectivo relatório apresentado à ausência do estudo definitivo do impacto de trânsito, relatório, bem como acerca da validade das aprovações do uso do solo. Ou seja, o tema do decreto ele coloca aqui, na decisão judicial dele. Aí, por fim, ele coloca, a primeiro, comprometendo a obrigação de fazer, homologa a extinção da ação civil pública, e no parágrafo 5º coloca assim: com a assinatura da presente avença, as partes requerem que o juiz, isso é o Ministério Público falando, da 2ª Vara Pública da Comarca de Goiânia, extinga a ação popular, uma vez que se trata de ação continente, a ação civil pública tem o mesmo pedido principal da ação civil pública, ou seja, o cancelamento do uso do solo. Aí vem o juiz aqui, a decisão judicial está aqui também, em que ele Tudo faz... amém. Oi? Tudo amém. Ele vai e discorre toda a situação, notadamente quanto à questão das pesquisas, fazem um termo de ajustamento de conduta, ele homologa e diz o seguinte: a elaboração do novo EIV, contemplando as diretrizes impostas pela CEPLAN, razão no subsídio para a continuidade da presente ação popular, mormente porque o vício contra a qual ela se insurge, que seriam as assinaturas, e que o princípio maculou o alvará de construção, que é o que se discute aqui no projeto de decreto, será devidamente sanado através do TAC glosado, ou caso não seja, será objeto da respectiva execução da obrigação de fazer ali assumida, razão pela qual eu julgo extinta a presente ação para continuar da obra. Então, senhora presidente, eu fiz aqui tentei fazer de forma mais resumida possível. Porque não tem como a gente tratar de assunto. Tem como a gente. É igual no Supremo Tribunal, né? Um projeto, às vezes, é coisa jurídica, então, para entender, não tem como eu. Né? Até porque a gente, né, é algo polêmico, até que. Né, então a gente tem que fazer explicações jurídicas, não é fácil resumir. Mas, de todo o feito, razão por haver já um projeto nesse sentido, por todo o alegado, entendo que todas as obrigações e questionamentos que são objeto do presente projeto foram contemplados quando a assinatura do termo de ajustamento de compromisso, responsabilidade e conduta manifesta o voto pelo arquivamento do projeto de decreto legislativo número 33, de autoria do vereador Carne Café, sobretudo pela extinção do feito, pela perda do objeto. Então, essa razão pela qual eu manifestei nesse sentido, em razão de já haver uma decisão judicial, já haver um projeto na Câmara, já em andamento com esse teor, já haver uma decisão e um TAC firmado em relação a isso. Aí vai, né, eu acredito que você vai paralisar e vai contrariar o legislativo, inclusive uma decisão judicial que foi assinada recentemente com o mesmo teor. Então, esse é o meu voto, meu parecer. Com a palavra, vereador Paulo. Deixa o fiscal dar uma faladinha. O que me deixa triste nesse país é que essa palavra TAC
tudo de coisa de errado, tac, entra. Tic-tac. Passei das águas dentro do coco, caveirinha. Tac. Agora tem as vantagens. O Elias Vaz e o Djalma Araújo, em 2016, né? O senhor Ilésio é aquele homem que destrói todos os locais de meio ambiente, ele destrói tudo. Então, acontece que a doutora Neuza Baiocchi, que é bióloga, que mora na rua, simplesmente, no prédio dela, ninguém foi consultado para fazer realmente a assinatura para realmente o impacto de trânsito, de vizinhança. E de trânsito, pior, a avenida D termina em cima do posto Ratinho ali, não tem saída para lado nenhum. Agora, nesse estado, nessa cidade, quem tem dinheiro não tem lei nessa cidade. O que acontece é isso, estão acabando com a cidade, vertical. Vereador Paulo, vertical. seu prazo acabou. É claro, ele falou 1 hora, eu como Ele é fiscal, relator. Mas eu tinha que falar menos 2 minutos. É porque a gente precisa correr, vereador. A gente tem Então, o estipula o prazo plenário, pra todo tem mundo, né? outros. A gente já estabeleceu os prazos aqui, vereador. Eu só quero falar que aqui nessa cidade, que manda mesmo é o poder econômico. E quero que vocês fiquem atentos no plano diretor e expansão da cidade. Só isso. Bom, presidente, eu vou ser rapidíssimo, até brincando um pouco com o meu governador, delegado Eduardo Prado, eu vou manter meu voto no senhor. Mas o seu discurso vai ser igual ao do Fidel Castro. Baseando no seu voto aqui, vai ser igual ao do Fidel Castro. Nós estamos mortos em Goiás para ouvir os seus discursos, pelo amor de Deus. Que é muito simples isso aí. Tudo que o senhor falou está aqui também. Só que eu não vou ler, sabe por quê? Porque JBS Friboi mais Ilésio Alves é igual a quê? Rolo. Eu não voto em rolo. Arquivamento. Em discussão, em votação, aqueles que forem favoráveis ao arquivamento permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Você não imagina, né? Questão de ordem, presidente. Só um minutinho, vereador, vamos fazer a leitura do Você não próximo. gosta de mim mesmo, em nenhuma Eu questão te de ordem. amo, mas olha aqui, aí os vereadores ficam lá no plenário assim, eu a vou te CCJ pegar. não trabalha, a Eu vou te CCJ não pegar. vota. Projeto, pedido de inclusão, projeto de decreto legislativo número 031 de 2017, autoria do vereador Carlin Café, que suspende os efeitos do alvará de construção número 000107 de 2005, de 2015, que autorizou a construção do prédio na Avenida 85, Avenida D e Rua 143, quadra D12, lote 1, setor marista, em razão do poder de fiscalização e de controle dos atos praticados pelo Poder Executivo. A assessoria jurídica da comissão cita que a melhor forma e a mais ágil para paralisar uma obra de construção é o embargo. Esta é uma imposição de paralisação dos trabalhos quando alguma lei é desobedecida ou a licença não autorizada. Faz-se necessário, neste caso, lembrar que o Poder Judiciário no Estado de Goiás já foi acionado e cabe aguardar a análise judiciária. O vereador delegado Eduardo Prado cita que prevalece o termo justamente de compromisso, responsabilidade e justamente de conduta. Seu voto foi pelo arquivamento. Em discussão. Presidente, também rápido, porque eu sou obediente a Vossa Senhoria. Antes era uso do solo. O delegado analisou bem. Agora é construção. Perfeito? Então eu mantenho. JBS Friboi mais Ilésio Alves é igual a rolo. Não voto em rolo. Arquivado. Aqui é o seguinte, é a mesma situação, só que coloca aqui algumas irregularidades, adensamento, fluxo de veículo, que é objeto do TAC também. Pelos mesmos motivos, também eu opinei pelo arquivamento pelas razões já expostas. Vou ler de novo. Em votação, aqueles que forem favoráveis ao arquivamento permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Agora você me dá a questão de ordem? 1 minuto também, vereador. Meio. Cajuru, o Vinícius soprou no meu ouvido aqui que você concordou plenamente com o Ilésio e com o Júnior Friboi, realmente caçando o projeto do Carlinhos. Realmente nós somos contra o projeto, porque o projeto é a mesma coisa do rolo do Júnior Friboi e do Ilésio. Juntos os dois, o mesmo projeto, a mesma porcaria. Na verdade, vereador, é ilegal. Esse projeto do Carlin Café, ele é ilegal. Vocês reclamam que a CCJ passa projeto que é ilegal para o plenário e estão pedindo isso aqui. Nós estamos falando isso, Então, não? Eu queria vocês só estão falar- falando isso. Ele- O projeto do Carlin Café, ele é ilegal. Ele não merece prosperar. Paulo, eu não tenho nada com o Ilésio, para mim, se for errado. Inclusive, eu bati no advogado dele aqui na audiência pública, que falou de uma delegada aqui.
conversei com ele. Eu não estou preocupado. Nas palavras, eu não estou preocupado com a questão jurídica. A gente tem que analisar de forma fria, Paulo. Se você já tem uma decisão judicial, se você tem uma sentença que fala assim, ó, o TAC foi firmado, eles estabeleceram a questão do trânsito, as mitigações estão sendo adiantadas, e eles falam, não, o que é para fazer? Nós vamos fazer. O Ministério Público referenda, extingue tudo que tem em relação a isso. O juiz homologa, nós, vereadores, vamos pegar o Poder Legislativo e vamos passar por cima de uma decisão judicial, meu irmão. Não tem como. Isso é... Entendeu? Então, se não fosse essa decisão judicial, eu ia ser favorável ao projeto. Mas já tudo arquivado pelo Poder Judiciário, como é que nós vamos passar por cima de uma decisão judicial? Fazer papel ridículo se fizesse isso. Tem lógica. Projeto fosse legal, é evidente que a gente iria. Agora, pedido de inclusão... Como é que vem coisa legal de lá? Não. Pedido de inclusão, projeto veto integral número 058 de 2017, autoria do prefeito de Goiânia. Em votação, pedido de inclusão. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Esse pedido de inclusão é a respeito do veto ao projeto de lei número 0020 de 2017, autoria do vereador Vinícius Cirqueira, que cria os cargos de agente comunitário de saúde, agentes de combate à endemia e dá outras providências com a finalidade de suprimir a exigência de residência permanente do agente comunitário de saúde na área da comunidade em que atuar e exigir apenas que o profissional mantenha residência por prazo mínimo de 3 anos na área do município em que atuar. Em discussão. Quer discutir. O senhor já colocou inclusão, né? Senhor presidente, o vereador Vinícius Cirqueira nos procurou, né, e, logicamente, os parceiros dos agentes comunitários de saúde, de combate à endemia, esse projeto estava para eu relatar, e o que havia que era uma aberração, até porque se esses profissionais, né, por um motivo ou outro, ganhassem uma casa, né, em outro local, eles perderiam o cargo de uma forma, ao meu ver, totalmente incongruente, né, totalmente arbitrária, vereador Cajuru. Como é que uma pessoa que trabalha, né, senador, e a pessoa... Desculpa, gente. Então, senador, então é o seguinte, eu acredito que... Eu vou ler o relatório aqui sobre essa importante missão do vereador Vinícius. Fui procurado por esses profissionais da saúde. Então, de forma bem resumida aqui, versus os autos, o veto integral do prefeito ao autógrafo de lei complementar 04/2017, que altera a redação do artigo 9º e artigo 13 da lei complementar 236 de 2012, que cria os cargos de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias e dá outras providências com a finalidade de suprimir as exigências de residência permanente do agente comunitário de saúde na área da comunidade que atuar. Exigir apenas que o profissional mantenha a residência pelo prazo mínimo de 3 anos na área do município que atuar. Uma aberração, né, esse veto do prefeito Iris Rezende vai contra esses profissionais importantes da área da saúde, né, essa justificando aqui a Constituição brasileira, que é conhecida como Constituição Cidadã, ela dá, no artigo 196 ao 200, a questão da saúde é direito de todos, o direito de saúde deve ser garantido pelo Estado, esse direito deve ser garantido também por políticas sociais e econômicas, e esses profissionais são importantíssimos na aplicação da nossa Constituição. Razão pela qual eu manifestei aqui, não vou me delongar muito, até porque o nosso parecer foi longo, baseado no artigo 30, que é interesse local do município, e nós devemos, sim, lutar pelos profissionais da área de saúde. Por essa razão e por tudo que expus, eu manifesto pelo voto, pela derrubada do veto ante o imperioso interesse público esculpido da presente proposta legislativa, por entender que o projeto, objeto do veto, foi elaborado respeitando a competência legislativa dessa Casa de Lei. É como voto. Parabéns o vereador Vinícius Cirqueira e todos os profissionais da área de saúde. Pode contar conosco nessa Casa Legislativa. Quero parabenizar o vereador Vinícius por esse projeto. Também é uma luta nossa em relação à valorização dos agentes de saúde. Parabéns, vereador Vinícius. Com toda certeza, esse veto será derrubado, porque o trabalhador tem que ter garantido seu direito de ir e vir, permanecer, morar, que é superior a qualquer edital ou qualquer convocação. Vereador Wellington. Bom dia, presidente. Não, Soares. Pedi orientação do líder do prefeito, Paulo Magalhães, depois para nos orientar. Mas, assim, inclusive, tive com o presidente do sindicato que houve uma questão, uma polêmica, né, vereador Vinícius? Mas vários agentes me procuraram para que eu pudesse acompanhar
E a gente também tem que trabalhar agora, até como falar para o vereador Vinícius, a todos os vereadores, o plano de cargos e salários, Sim. plano de carreira dos agentes, Dos agentes. também, que a gente tem que começar a montar uma comissão para que o ano que vem a gente possa também Fundamental. aprovar o plano deles também, como foi aprovado de vários na gestão passada. Então, a gente entende que é um projeto importante e que a gente precisa realmente valorizar os agentes. Parabéns. Só rapidamente, desculpa, Vinícius, só para informar que recebi aqui, não tinha lido antes, para não ser injusto, né? Vereadora Priscila TJ, que é da nossa comissão, estou chegando. Vereadora Tatiana Lemos, da nossa comissão, estou no médico, vou atrasar. Tive crise a noite passada, e essa também. Eu leio tudo. Um dia a Priscila disse aqui, Cajuru, estou com caganeira, eu li. Vereador Vinícius, tomem cuidado. Paulo está com problema estomacal. Eu jamais vou pedir o Cajuru para justificar a ausência minha aqui na casa, mas tudo bem. Bom, só para parabenizar e agradecer, né, o entendimento da importância da matéria, vereador Eduardo Prado, que infelizmente o prefeito vetou, mas é incrível, porque a administração municipal ela acolheu esses profissionais que eram contratados por seletistas, né, e pagos são pagos até hoje pelo Ministério, se eu não me engano. E ao absorver esses profissionais no Estatuto do Servidor Público Municipal, o que vai fazer a regência, o que vai modificar, e não tem nenhum servidor público municipal desse município que é impedido de mudar. Não tem nenhum servidor público municipal desse município que, se ele mudar, ele perde o emprego. Então, eu tenho certeza absoluta que nós estamos fazendo justiça com essa legislação. Inclusive, acabam de chegar aí, né? Nós estamos aqui debatendo sobre exatamente o projeto. Só para atualizá-los, o vereador Eduardo Prado já se manifestou pela derrubada integral do veto, então, ou seja, uma vitória aqui já pelo relatório. Eu tenho certeza que os novos vereadores aqui da CCJ vão acompanhar, e a luta nossa agora é no plenário, mobilização para que nós tenhamos mais de 18 votos aí para derrubar esse veto. Obrigado, vereador Paulo. Só quero falar, Eduardo e Cajuru, eu até falei isso com o Íris. Ele não tem tempo para ler os projetos nossos, mas tem algum assessor dele que não gosta de vereador, eles vetam tudo. Um projeto desse jamais poderia ser vetado. É de suma importância para aqueles que trabalham naquele local e que ganham a casa de herança da família e vai vender a casa para mudar para um lugar que não tem condições. Então, eu quero parabenizar o Vinícius pelo projeto e, se chegar no plenário, pode contar comigo na derrubada do veto. Então, seu amigo deixou de ser centralizador, como ele disse aqui na Câmara, que ele centraliza tudo, ele deixou de ser? Não, se ele deixou de ser, a Sabrina tem razão. Impeachment. Em votação, que eles forem favoráveis à aprovação, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Solução. Você deixou de ser. Projeto de lei número 244 de 2017, autoria do vereador Alisson Lima, que veda a realização de licitação para novas obras públicas no município de Goiânia quando for constatado o número significativo de 5 obras públicas paralisadas, seja por má gestão ou por falta de recurso público. A assessoria jurídica da comissão apontou vício formal pela violação de prerrogativa, sendo a propositura do presente projeto exclusivo do chefe do Poder Executivo e conclui que o projeto não deve prosperar. Designado relator, o vereador Tiãozinho Porto sugeriu a devolução dos autos ao autor para sanar vícios formais e inconstitucionalidade. O autor justificou sua pretensão ao reexaminar a proposta, o relator manifestou pelo arquivamento. Em discussão. Arquivamento mesmo. Aqui, bom dia a todos. Bom dia. Né? Aqui nós temos discutido durante o ano inteiro uma inconstitucionalidade de propositura, de quem deve propor a matéria e quem não deve propor a matéria. E nós temos tido a coerência de avaliar que esse motivo ele tem já sido insignificante perto da necessidade que Goiânia tem passado e dos vereadores poderem avaliar situações e poderem fazer proposituras. Aqui é um problema, vereador Jorge Cajuru, que nós estamos vivenciando na pele e que é motivo de reportagem, de denúncias mensalmente. BRT paralisado, grandes obras. Inclusive, eu passei mãos... Por que eu defendo a aprovação e a discussão desse projeto no plenário? Porque isso aqui, vereador delegado Eduardo,
é decisão da Associação dos Tribunais de Contas que seja já por resolução, que seja dessa maneira. Que enquanto houver grande porte de obras paralisadas, que o município não seja autorizado a inaugurar novas obras. Nós temos, por exemplo, um BRT paralisado causando custos e transtornos para a população. Aí o prefeito decide começar uma outra marginal, a extensão da Marginal Botafogo, uma obra de mesmo porte para ficar... Então, isso aqui é um bom senso do gestor, que não deve ter um volume... Por exemplo, nós temos hoje 5 CIMEIs paralisados. 5, que são obras de R$1 milhão, que está virando lugar para abrigo de mendigo, para rato, para cobra. Aí eu vou começar mais 5 novas obras de escola com essas obras paralisadas. Então, eu defendo a análise no plenário, até para os vereadores colocarem emendas. Eu não concordo somente com eu sou da base do prefeito, eu vou votar nesse projeto. Não, vamos fazer uma avaliação desse projeto, então. Eu faço um voto em separado para a aprovação da matéria, para que possa ir para o plenário. Se a quantidade de obras não está de acordo com cada um do vereador, faça essa análise no plenário, apresente emenda ao projeto, mas, pelo menos, faça uma análise da propositura, porque, quando o projeto vem para a CCJ, fica só a cargo do relator. Então, deixar os outros vereadores fazerem uma análise. Vereadora Priscila, presidente Sabrina, o relator dessa matéria foi o vereador Tiãozinho Porto, que votou pelo arquivamento. Esse projeto aqui deu trabalho demais, delegado. Eu fiquei até a madrugada. Parei 13h10 da manhã. Falamos, inclusive, por telefone. A matéria do projeto aqui, gente, em análise, na minha opinião, ela é de extrema relevância para a administração, tendo como objetivo não sobrecarregar a administração com obras sem finalização, bem como a população não merece promessas que não têm aplicabilidade para o município, pois não são finalizadas e, portanto, não podem ser utilizadas. E eu termino aqui, presidente. Eu li essa madrugada a notável Dinorá Adelaide Musete Grotti, que diz o seguinte: um conceito econômico que introduz no mundo jurídico parâmetros relativos de aproveitamento ótimo de recursos escassos disponíveis para a realização máxima de resultados desejados, não se cuida apenas de exigir que o Estado alcance resultados com os meios que lhe são colocados à disposição pela sociedade, eficácia, mas de que os efetue o melhor possível, eficiência, tendo assim uma dimensão qualitativa. A eficiência diz respeito ao cumprimento das finalidades do serviço público, de modo a satisfazer necessidades dos usuários do modo menos oneroso possível, extraindo-se dos recursos empregados a maior qualidade na sua prestação. Esse pensamento, concluo, porque eu não sou fidel, concluo dizendo que a Dinorá, que não é Dinorá do Ivan Lins, me convenceu, portanto, o meu voto é pela aprovação. Eu quero dar um pitaquinho, Sabrina. Sabrina, posso dar um pitacozinho pequenininho? Eu queria informar a vereadora Priscila, no qual eu sou o líder do partido. Priscila, por favor. As obras, tem obra com verbas federais do município, com a ajuda do governo do Estado. Agora, a Marginal Botafogo talvez não seja de grande importância para Vossa Excelência. Porque é uma obra que está paralisada, mas o Willis esteve em Brasília ontem para falar com o ministro da cidade, para ver se consegue a verba para o retorno do BRT e a Marginal Botafogo. Mas parece que o prefeito tem que fazer mágica. Com verba, tem que arrumar verba em qualquer lugar e terminar as obras. Agora, o Alisson vota tudo contra o prefeito e quer que termine as obras. De onde o prefeito vai tirar dinheiro? Pelo amor de Deus. Vereador Paulo, a vereadora Priscila não falou que é contra a obra, em momento nenhum. Ela só disse de prioridade. Eu não vou nem discutir isso, Paulo, porque você está confundindo Lé com CRE. Eu não falei em nenhum momento aqui que a obra não é importante. Eu falei para você como... Você não pode pensar só como um legislativo que quer a obra. Você tem que pensar como um gestor. Nós temos hoje um BRT
causando transtornos para a população, nós estamos falando em recursos, nós estamos falando em situações... Hoje não é eu que estou falando, nós temos filmagens das obras paralisadas que deixam para a população uma situação de insegurança, de problemática financeira. Então, não é uma questão de não ser importante. Todas essas obras são importantes, e o nosso desejo é que elas, em tempo hábil, o que não pode é ter por decisões políticas, isso não sou eu que estou falando, os próprios órgãos de contas. Eu sou um agente político, eu decido começar uma outra obra de educação, às vezes em bairros paralelos, sendo que tem outras para serem finalizadas. E isso causa para a população muito transtorno, mas, de maneira alguma, eu sou contra essa obra. Vinícius, rapidinho, que a gente precisa acelerar aqui. Só para expressar aqui, o que acontece? Não tem coisa pior na cidade que ver obra parada, isso é verdade. Mas aí eu quero que vocês apontem uma obra parada que o prefeito Uriça começou. Não tem nenhuma. Mas isso a gente modifica no projeto. O que acontece? Eu creio que é muito complicado você estimar 5 obras paradas. Você começa a parar a obra. Vamos supor, a maioria das obras, são de recursos do governo federal. E aí, eu vou te falar que esse problema de obra parada é no Brasil todo, em qualquer tipo de governo, porque é uma questão de... Só para respeitar a minha fala aqui, vereadora, coisa rápida, é muito complicado. Vamos supor que precisa começar uma obra de um posto de saúde. Aí, se tiver 5 obras paradas, não vai fazer a obra porque está parado. Esse projeto, para mim, ele é uma aberração. Você tem que querer parar uma obra porque existe outras que estão paradas. Então, você vai travar a administração, fazer injustiça, e, às vezes, o recurso é federal. É complicado. Não tem repasse da Caixa, trava por uma burocracia. Eu já fui gestor. Não existe coisa pior do que você mexer com a burocracia da Caixa Econômica Federal. Então, você colocar pesos que não vai poder começar porque existem outras obras paradas, aí você vai parar com a administração no modo geral. Então, para mim, eu acho que a CCL tem que manter o arquivamento, faz um outro projeto, mas esse, do jeito que está aqui, não tem salvação, não. Bom dia a todos. Obrigado, presidente, Sabrina. Vou ser bem rápido. Eu até comentei com o meu amigo Adson Lima, eu falei, olha, são poucas obras, 5 obras é pouca. E sabemos disso, que tem mais de 40 obras paradas que a comissão aqui está acompanhando. Então, por isso que eu pedi o arquivamento. Eu falei assim, joga em 10, 15 obras. Até comentei perto do delegado Eduardo. 5 obras, se a prefeitura já está andando, como o Cajuru falou, parada, se criar uma possibilidade de arrumar recursos para fazer 5 obras, não pode fazer as outras, como o vereador Vinícius disse muito bem. Então, isso aí, eu acho desnecessário. Por isso que eu pedi arquivamento, presidente. Só complementando também, eu vejo que é um projeto que a gente tem que arquivar, e se quisermos coibir essas questões, fazer um outro modelo, um outro projeto, porque, é igual o vereador Paulo falou, nós temos vários recursos, a gente não pode prejudicar uma obra porque a prefeitura não terminou a outra. Então, eu vejo que a gente tem que arquivar esse, estudarmos um projeto que realmente possa coibir essa prática. Em votação, voto separado da vereadora Priscila pelo arquivamento, pela aprovação. Que eles forem favoráveis à aprovação, se manifestem. 3-2. Aprovado, voto em separado da vereadora Priscila. É plenário que eu bato nesse povo. Projeto de decreto legislativo número 050 de 2017, pedido de inclusão do projeto de decreto legislativo número 050 de 2017, de autoria do vereador Vinícius Cirqueira, que revoga o decreto legislativo número 024 de 2017, que tratou da sustação dos efeitos e todos os atos de decorrência da concorrência pública número 007 de 2016, do processo número 66056-091 de 2016. Em votação, o pedido de inclusão, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de inclusão. Processo não contém parecer de assessoria jurídica. Como relator, o vereador Wellington Peixoto frisou que o presente proposição está dando fiel cumprimento ao que prevê a lei orgânica do município. Seu voto foi pela aprovação.
É o projeto de decreto legislativo, é porque o vereador Vinícius, no início do ano, não sei se vocês lembram, ele apresentou um decreto legislativo para suspender as obras lá do Guanabara. Só que aí a secretaria já entrou em um acordo, agora ele está caçando o próprio decreto dele. Porque as obras foram retomadas com outra empresa e isso está prejudicando a retomada das obras. Então, por isso que ele pediu a suspensão do próprio decreto. Não, na verdade, a empresa que não tinha qualificação, aquela que tinha 4 obras paradas, ela foi substituída por uma outra, que é a segunda colocada. Só que o decreto hoje está impedindo a empresa de contratar a nova empresa que é a segunda colocada. Então, a pedido do Conselho Municipal de Saúde, Conselho Local e uma reunião com a comunidade que entendeu a importância da obra, eu estou caçando meu próprio decreto legislativo. Inclusive, o vereador Vinícius passou uma vergonha com a secretária. A secretária criticou ele. Mas ainda bem que fizemos essa ação, porque é uma empresa que ia ganhar, uma empresa corrupta, que não deu conta de terminar uma obra em outra cidade, ia ganhar. Então, parabéns, vereador Vinícius, por esse projeto. Em votação, aqueles que forem favoráveis à aprovação do decreto permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Pedido de inclusão, protocolo, projeto de lei complementar número 031 de 2005, de autoria do vereador Elias Vaz. Que eles forem favoráveis, de autoria do vereador Elias Vaz, que repristina o artigo 17 da lei número 5.040 de 75. Que eles forem favoráveis à inclusão, permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o pedido de inclusão. A Procuradoria Jurídica não encontrou obstáculos para se opor ao projeto. Mais uma vez, não. Na época, como relatora, a vereadora doutora Cristina manifestou pela aprovação. A matéria foi objeto de diligência da Secretaria Municipal de Finanças. A mesma se posicionou favorável, mas com ressalvas. O autor propôs emenda aditiva e modificativa ao seu projeto. Foi o relator, o vereador Vinícius Cerqueira, que aprovou a matéria. Mais uma vez, houve apresentação de emenda aditiva ao projeto. De volta à comissão, foi designado o vereador Jorge Cajuru para relatar a proposta. Ao analisar a emenda apresentada, o relator frisou que a mesma preenche os requisitos necessários para o seu segmento, não possuindo vício constitucional. Bom, o meu pensamento aqui é baseado nas folhas 79 a 83 desta emenda. Ela visa reconhecer a função social, conferindo alíquota predial a partir do ano seguinte da propriedade de edificação que não for concluída em virtude de falência do empreendedor ou de sua destituição por abandonar a obra, tendo os adquirentes em condomínio assumindo a conclusão da obra. Então eu vou resumir. Tenho aqui mais argumentos, presidente Sabrina, mas respeitando o horário, do contrário, nós teremos que fazer uma outra extraordinária, porque a semana que vem a Câmara para, dia 22, em função de um pedido dos funcionários da casa, um pedido natalino. Então, o meu voto como relator, sou favorável à sua aprovação. Presidente, até solicitar a vereadora Priscila... Ela já retirou o pedido de vista, vereador? Retirar, porque eu acho que é um projeto importante, que possamos fazer uma oposição inteligente, igual vocês vêm fazendo. Eu acho que o vereador Cajuru sempre defende isso, e aqui a gente espera que essa é uma oposição realmente responsável, que é um projeto que vai prejudicar muito a cidade de Goiânia, se nós não aprovarmos. Isso aí prova, vereador, que não tem radicalismo aqui. Nós estamos de acordo com a sociedade. Vai arrecadar 30 milhões para a prefeitura. Né? E a oposição que está sendo feita, na verdade, não é oposição, é a mesma que o Hélio Peixoto faz, que todos da base estão fazendo, estão todos unidos em prol de Goiânia. Então, só rapidinho, claro, deixar claro, rapidíssimo, deixar claro uma coisa aqui. Nós estamos tendo essa posição aqui, de oposição responsável. O prefeito não está tendo conosco, não. Pelo contrário. Pelo contrário. Ele está tendo conosco uma relação de retaliação. No meu caso, por exemplo, basta ver o centro diabético, que ele prometeu, não cumpriu e recusou pagar R$ 5.500 para cirurgia para salvar a vida de uma pessoa.
Então, é o contrário. Nós estamos sendo responsáveis. O prefeito Íris Rezende, o dinossauro, está sendo irresponsável e está tendo um papel de retaliação com essa casa. Parabéns, vereador. Em votação, aqueles que forem favoráveis à aprovação permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Presidente, só retirando isso aqui, porque isso aqui é muito ruim, empadinha da...